Paz, meus queridos. Bom dia. Bom dia na presença gloriosa de Jesus. E começamos mais um devocional. E eu quero meditar com vocês sobre uma palavra muito forte que Deus ministrou ao meu coração. Tem momentos em que nós estamos num verdadeiro cativeiro. Parece que estamos presos a algum problema, uma situação difícil, seja de doença, de finanças, de relacionamento, de ministério, às vezes de emoções. Mas eu quero dizer para você, Deus está com você. Não há impossíveis para o nosso Deus. Você precisa se apegar a essa verdade e se libertar desse cativeiro em que você está. É certo que há momentos em nossa vida que o cerco se fecha em quase todas as áreas da nossa vida e então nós ficamos cativos, como o povo de Israel ficou por um determinado tempo. E nós acabamos ficando presos naquela situação. Mas, queridos, deixa eu te dizer nessa manhã, por pior que seja a sua situação, por pior que seja a situação que você está enfrentando, nada se compara com a situação que estava sendo enfrentada pelo povo de Israel. Samaria era uma cidade murada e ela estava cercada, completamente cercada pelo exército da Síria. Ninguém saía, ninguém entrava naquela cidade. E como consequência desse cerco, a fome, a miséria, a escassez tomou conta. De tal maneira se agravou de um jeito que chegaram ao ponto extremo de uma mãe comer o seu próprio filho. Queridos, diante dessa situação, somente uma intervenção divina é que poderia mudar a história daquele povo, o rumo daquele povo. E de fato, em 24 horas, Deus tirou todo esse povo do cativeiro. E creio que Ele fará o mesmo por mim e por você neste momento. Queridos, nessa manhã, nesse devocional, nós vamos aprender juntos que para nos libertar do cativeiro, nós temos que crer 100% na palavra do homem de Deus. Porque aqui nós podemos ler em 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Aos olhos humanos, isso era completamente impossível. No meio daquela escassez, daquela miséria, daquela fome, Eliseu profetiza abundância em 24 horas. Mas aos olhos naturais isso jamais poderia acontecer. Mas para Deus, não. Porque para Deus nada é impossível. E a Bíblia também diz que tudo é possível ao que crê. Então precisamos crer que o mesmo Deus está agindo em nossas vidas. O povo só precisa confiar nas palavras dos homens de Deus. Em 2 Crônicas 20:20 está escrito: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você precisa de um milagre nesse momento, creia que Deus continua usando homens e mulheres para ministrar a vida de cada um. Então eu pergunto, por que temos tanta dificuldade de crer na palavra dos homens de Deus? Por que tanto duvidamos? Por que achamos que só foi no passado e conosco não poderá acontecer o mesmo?
Deus fazer uma reviravolta em 24 horas, ou em uma semana, ou em um mês, que seja. Mas nós precisamos crer. A outra coisa que nós temos que ter atenção é que nós não podemos permitir de maneira alguma que a incredulidade entre em nossos corações. Porque no versículo a seguir diz: porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus próprios olhos, porém disso não comerás. Nós vemos essa parte aqui que o oficial do rei não creu nas palavras do profeta. E como consequência, ele não desfrutou do milagre. E eu e você, quando nós permitimos que a incredulidade tome conta dos nossos corações, das nossas emoções e sentimentos, também não desfrutamos das promessas de Deus. Apenas passamos nossa vida ouvindo testemunhos de outras pessoas que estão sendo abençoadas, que estão prosperando. Apenas ouvimos o testemunho do que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Por isso a palavra que eu te digo hoje: creia. Creia e Deus vai agir. Não duvide. Creia mesmo que aos teus olhos é impossível. Mesmo assim, creia. Tome posse da vitória. Declare a vitória na tua casa. Aleluia. Quando o cerco se fecha em minha vida, eu não posso me conformar, não. Achar que está tudo perdido e aceitar a situação assim como ela está, sem lutar, sem orar, sem jejuar, sem declarar e profetizar sobre a nossa vida. Quando o cerco se fecha em nossas vidas, nós não podemos nos conformar com a situação. Nós vemos na palavra do Senhor que um dos leprosos disse: poderei ficar aqui esperando a morte? É esse pensamento que você está tendo? Ou você está crendo que tudo é possível ao que crê? Porque nós vemos que muitas pessoas, quando o cerco se fecha em suas vidas, elas ficam sentadas esperando a morte no casamento, nas finanças, no ministério, no conformismo, na religiosidade, em todas as áreas da sua vida. Elas não se põem de pé em luta. Mesmo que seja difícil, nós precisamos guerrear contra as forças do inimigo que querem nos paralisar. Queridos, nós temos que ser corajosos, enfrentar a situação e não nos conformar com o cativeiro, com a dor, com a luta. Nós vemos aqui nessa palavra, em 2 Reis, que Deus honrou a sua palavra que foi dita pelo profeta, e em 24 horas houve abundância para aquele povo. Aleluia, Xeramandarabai. E o mesmo Deus continua hoje operando na vida daqueles que creem. E se você chegou aqui enfrentando algum cativeiro em alguma área da sua vida, creia. Deus te trouxe aqui neste momento para te tirar do cativeiro, para te mostrar uma saída, para te mostrar uma resposta. Eu profetizo em tua vida, Deus vai mudar o seu cativeiro. Aleluia! Creia, receba em nome de Jesus. Aleluia! Acredite, meus irmãos. Muitos de nós estão presos em nossos próprios cativeiros, em nossas próprias lutas, em nossos próprios cercos que nos travam e condicionam a permanecer onde nós estamos. E assim, muitas vezes nós permanecemos ali, desanimados, dando desculpas, sentados. Queridos, nós nascemos livres e com ânimo para fazer acontecer. Todavia, sim, as pressões diárias,
as circunstâncias adversas, as situações conspiradoras contra o nosso sucesso e algumas crenças que nós vamos desenvolvendo ao longo das nossas vidas, eles nos prendem. Eles fazem com que pouco a pouco a nossa mente vai se prendendo a uma rotina, ao habitual, a uma zona de conforto e vai se tornando um obstáculo limitante. E assim nós não conseguimos avançar. Acabamos ficando ali, paralisados, com dor, chorando, reclamando, mas nada fizemos para mudar a situação. Queridos, deixa eu te dizer, neste momento, não espere o circo pegar fogo para fugir do seu cativeiro. Até lá, meu irmão, minha irmã, pode ser tarde demais. Que tal começar a agir agora e se libertar agora mesmo? Sim, agora, não espere para depois. O tempo certo é diferente para cada um de nós. Então eu e você, nós precisamos ser sábios, precisamos levantar nosso clamor ao céu e estar sensíveis a ouvir a sua voz para entender quando é o nosso momento. Queridos, as oportunidades sempre surgem. Sejamos nós estudantes, empreendedores, gestores, professores, estejamos num ministério, as oportunidades surgem. Mas para darmos o primeiro passo em direção a elas, nós precisamos determinação, coragem, intrepidez, confiança. Nós sabemos que para exercer estes cargos de grande responsabilidade, vai também ter muitos desafios. Mas Deus nos fez corajosos, Ele mesmo diz, ser forte e corajoso, pois eu estou contigo. Depois de eu e você nos mantermos no caminho certo, nós temos que ter dedicação, perseverança, resiliência. Diante dos obstáculos que vão surgindo no dia a dia, nós temos que focar lá na frente, o que nós vamos alcançar, o que nós vamos conquistar, o nosso objetivo, o nosso alvo no qual nós queremos chegar. E por isso é certo dizer que o tempo certo é diferente para cada um de nós. Por isso mesmo que nós temos que estar em concordância com a palavra de Deus, em comunhão com nosso Senhor, em oração, jejum, em propósito, para que o Senhor vá revelando cada estação pela qual nós temos que passar. Pode ser que nesse processo alguns de nós descubram que precisam primeiro desenvolver mais autoconfiança, precisam antes fazer algumas avaliações do seu dia a dia, precisam fazer alguns estudos e capacitação para depois entrar pelos caminhos do sucesso. Tudo isso faz parte do processo, mas o propósito é maravilhoso, vale a pena. Se for o teu caso, não desanime, não, cuide com carinho da imagem que você tem de você mesmo, busque aprimorar-se continuamente, aperfeiçoar-se com leituras, com busca pelas respostas, vem do Senhor, um dia depois do outro, um dia, um passo de cada vez. E aí encontre coragem para se livrar dos traumas, para se livrar dos cercos, para se livrar do cativeiro, para te livrar desses pensamentos pré-concebidos que ficam te limitando a avançar. Apenas quando nós acreditamos sermos de fato merecedores de algo em Cristo, é que somos capazes de fazer coisas extraordinárias, como conquistar o mais concorrido, como avançado, como prosseguir na caminhada e nós alcançar aquele disputado cargo ou lugar que nós almejamos. Aleluia!
Mas muitas vezes nós precisamos começar por dentro, reconstruindo nossa autoimagem, fortalecendo nossa autoconfiança. Isso é fundamental, porque às vezes os traumas da vida, os cercos da vida, o cativeiro nos deixou tão desacreditados que nós precisamos nos fortalecer interiormente. Mas isso eu consigo na palavra. Na palavra do Senhor tem resposta para tudo. Quando nós acreditarmos então que nós estamos preparados, então sim, nós começamos o processo indo rumo àquele propósito perfeito que o Senhor tem preparado para nós. Para você começar a trilhar a pessoa que você se tornará um dia, a pessoa que você almeja ali na frente. Então sim, quando começar esta cura interior, você estará pronto para começar a trilhar este caminho rumo ao sucesso. Queridos, por isso eu te digo nessa manhã, então trate de viver de tal forma que você se tornará no futuro alguém que possa olhar para trás com gratidão e admiração pelo que você é e pelo que você está fazendo hoje. Com gratidão por tudo que Deus derramou na tua vida, por todas as curas, livramentos, bênçãos, prosperidade, tudo onde o Senhor tocou a mão. Mas precisa uma atitude nossa, de nós começarmos a mudar essa imagem de destruição que talvez nós mesmos fizemos, ou os traumas fizeram, ou até pessoas ou circunstâncias usadas pelo inimigo que fizeram de nós, fazendo com que nós pensássemos que nós não somos capazes. Isto é uma mentira do inimigo. Você tem o DNA de Cristo, então veja-se como filho, que tem um pai amoroso, verdadeiro, vivo. Não se sinta pequenininho, insignificante como qualquer um, porque aí você vai agir assim. Aí você vai viver com medos, crenças de acordo com aquela pequenez que você acha que você é. Não! Esse ciclo encerra hoje. Cristo está com você. É verdade, nossos fracassos são sempre precedidos por essas crenças limitantes que fazem com que a gente pense: sou incapaz, sou limitado intelectualmente, tenho pouco ou quase nenhum recurso financeiro. Eu não sou merecedor dessa bênção. Ou estou muito velho para entrar nessa disputa. Ou essas coisas só acontecem comigo, sou incapaz, sou burro, não sei, não tenho. Não, chega desses pensamentos que ficam limitando os teus passos e ficam limitando o agir de Deus em tua vida. Em algum momento todos nós podemos passar por momentos, situações difíceis que querem nos paralisar, que nos deixam presos. Talvez algum vício de um familiar, uma doença, uma situação financeira complicada, um relacionamento abusivo, entre tantas outras coisas que podem agora estar acontecendo na tua vida. Essas situações podem sim, por um momento, nos deixar sem esperança e acharmos que nós estamos num cativeiro. Mas Deus tem para você, nessa manhã, esperança de libertação. Assim como o povo de Deus tinha esperança de ser liberto do cativeiro, nós temos que ter esta mesma esperança, essa mesma certeza. Nós vemos em Isaías 61, vemos ali que Jesus veio para proclamar a libertação aos cativos e colocar em liberdade todos os algemados.
Ele é a nossa esperança de libertação. E é Deus que age na nossa libertação. Quando nós estamos ali presos num cativeiro, muitas vezes nós não sabemos como sair dessa situação. Mas Deus tem o poder para nos libertar, para nos restaurar, para nos transformar, para nos colocar de pé, para nos tirar as algemas que nos limitam. Ele age de forma sobrenatural para nos libertar e nos dar uma vida nova. E aí entra a nossa fé, o poder da fé na libertação. E para que eu e você possamos ser totalmente libertos de tudo aquilo que nos aprisiona, é necessário ter fé em Deus. A fé vai nos permitir crer que Deus é capaz de nos libertar e de nos dar uma nova vida plena, abundante, viva e feliz. Aleluia! Através da fé, meus irmãos, podemos clamar por libertação e acreditar que ela virá. Assim como o povo de Deus foi liberto do cativeiro, podemos ser libertos das situações difíceis da nossa vida. Jesus é a nossa esperança de libertação, de restauração, de restituição. Devemos confiar plenamente em Deus e ter fé que Ele é capaz de nos libertar e nos dar uma vida nova, ampla. Pense nisso. Livre-se agora mesmo das amarras que te travam. Livre-se agora mesmo de cada um dos cativeiros que te aprisionam. Destrua todas as crenças limitantes que querem te fazer paralisar e caminhe ao lado dos teus líderes, dos teus pastores maduros espirituais, rumo à mudança de vida que você tanto deseja. O sangue de Cristo nos libertou dos cativeiros. Ele nos redime, Ele nos justifica, Ele nos protege. Quem é livre de traumas consegue enxergar e construir um futuro abundante de bênçãos para a sua vida e para a sua família. Queridos, o nosso espírito precisa renascer em Jesus. Quem é livre espiritualmente não anda de acordo com as evidências, com as circunstâncias, mas anda de acordo com as promessas. E filho nunca deixa de ser filho. Acredite nessa palavra. Deus te separou, te escolheu e te chamou para ser filho. Se você crê nisso, e se você está disposto a viver isso, declare agora mesmo. E pode escrever abaixo do vídeo: estou livre do meu cativeiro. Declare na tua casa: estou livre do meu cativeiro. E eu declaro em tua vida: você está livre do seu cativeiro. Em nome de Jesus.